Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a técnica de design por transferência. É uma técnica simples de fazer, que prepara a sua cliente desde um design simples a uma micropigmentação. Você pode fazer somente a aplicação de rena em cima dessa técnica de design, ou você pode preparar ela para o microblade ou qualquer uma outra que você queira fazer. Identifique o formato do rosto da cliente e inicie fazendo as medidas base, que é as medidas padrão do design. Identificando o início natural das sobrancelhas dela. Colocando o lápis na abinha do nariz, você vai chegar nesse ponto com facilidade. Agora a parte do meio, se você fizer esse movimento com o dedo, levantando um pouco o músculo central dela entre as sobrancelhas, você vai encontrar a parte certinha do meio. E aplicando o lápis no cantinho do olho e na abinha do nariz, no canto abaixo da aba do nariz, você vai encontrar o final das sobrancelhas. Coloque bem no cantinho do olho e trace o lápis para você ter o local exato onde finaliza as sobrancelhas naturais, mesmo que a cliente apresente alguma falha. No caso dessa cliente, ela tem o ponto alto dela muito centralizado e isso não favorece o efeito lifting. Nós precisamos redirecionar essa marcação para criar um efeito lifting, que a cliente fique mais feliz com o olhar e a expressão dela fique mais jovem. Para isso, a gente vai traçar uma linha no cantinho da íris dela até o final, encontrando o ponto alto. Dessa forma você vai fazer a elevação desse novo desenho, favorecendo totalmente o design com o efeito lifting. É importante que você confira essas medidas, faça uma conferência com o paquímetro para ter certeza que as duas marcações estão perfeitamente localizadas. Nessa técnica, quando você cria o efeito lifting bem expressivo, é normal que o início dela fique bem maior do que o final. Normalmente, numa sobrancelha de 5 centímetros, você tem 3 centímetros de base e 2 de cauda. E numa de 6, você tem 3,5 e 2,5. Só tem que ter cuidado se a cliente já tiver uma expressão muito alta, você não elevar demais e dar um efeito artificial. Coloque o seu polegar na base do centro entre as duas sobrancelhas e o seu outro dedo na parte do ponto alto, fazendo um movimento de linha reta. Estique bem a pele para você ter o alinhamento correto do seu lápis. Isso também pode ser feito com uma linha, tá? Alguns profissionais utilizam linha. Para ela ter um efeito lifting, é importante que você coloque mais espessura nessa sobrancelha, que é muito fina. E aí você vai trazer do ponto alto ao ponto final, também com uma linha mais reta. Criando o ponto de altura, que é onde você vai trazer o lifting dela. A parte superior, você tem que obedecer o limite natural dos fios, evitando ultrapassar demais esse limite, porque essa cliente vai ser preparada para uma técnica de microblading. Então, não se pode fazer fios artificiais muito fora da linha natural das sobrancelhas, para que o pelo dela possa dar um efeito de volume e não fique um trabalho artificial.
A cliente aprovando o primeiro lado, vamos transferir para o outro lado. Independente de você ter começado do lado direito ou esquerdo. Trace uma linha reta até o ponto alto que você marcou. Você vai ver uma imagem mais ou menos formando um V. Essa técnica faz com facilidade uma transferência e que as duas bases ficam exatamente iguais. Do ponto alto ao ponto central e depois do central ao ponto alto novamente, trazendo um alinhamento perfeito. Vamos transferir também a parte superior. Agora nós temos duas sobrancelhas exatamente iguais. Chegou o momento de você fazer o corte dos fios, né, do excesso e também começar com a depilação. Quando você define o formato, define o desenho, a depilação pode ser feita com pinça, com cera ou com linha. Aí depende da técnica que você usa para depilar. Não tem nenhum problema que você depile dessas formas. Só um detalhe, no caso dessa cliente, você verifica várias falhas. E essas falhas elas vão ser preenchidas com a técnica de microblading. Então esse é um design avançado, é um design que você pode corrigir as falhas aplicando a rena ou uma técnica de micropigmentação. Mas se você somente depilar e não fizer nenhum preenchimento nessas falhas, não vai ficar tão visível o seu desenho. Vai ficar bem depilado, vai ficar bem modelada, mas as falhas vão permanecer.
Depois que você fizer a depilação, é hora de fazer a conferência de todas as medidas que você traçou, tanto da largura, quanto da altura, da parte central, para ver se está exatamente no meio, se não tem excesso de pelo saindo fora do seu desenho. Isso é muito importante. Observe a medida de altura dos lados, para a sobrancelha não parecer que está uma mais baixa do que a outra. E as alturas. A altura superior. Se você traçar o seu parquímetro de forma correta, você vai ver que inicia e termina no ponto alto. E a base inferior. Com o design finalizado, você vai perceber todas as falhas que tem nessas sobrancelhas. Vai ficar muito mais fácil de você corrigi-las. Boa sorte! Use essa técnica para preparar a sua cliente para uma simples rena ou para uma técnica de micropigmentação.